Magnífico dia repleto da presença do nosso amado Senhor Jesus, aquele que nos amou, que nos ama, que nos desperta a cada dia para nos dar a sabedoria para fazermos um magnífico dia de fato na presença dele. É soberano, é maravilhoso e que a cada dia na sua palavra nos traz clareza. Eu estava refletindo sobre o capítulo de hoje, onde vamos aprender muito e vamos entender o quanto é maravilhoso o estudo da palavra. Eu estava aqui fazendo uma analogia para trazer de forma simples para você. Sabe quando as pessoas falam assim, para você entender a genealogia da tua família e compreender com clareza por que as certas coisas são assim? Você tem que olhar para o passado, você tem que conhecer quem foi teu avô, teu bisavô, enfim, por que os meus pais são desse jeito antes, como é que foi a infância deles. Então você acaba meio que se identificando na sua analogia familiar. E a palavra de Deus é exatamente isso na vida dos cristãos. No capítulo de hoje vai ficar claro, ficou para mim, vai ficar para você também. Meio que aonde a gente começa a se perder, quando a gente não enxerga o outro, quando a gente não vive por aquilo que o Senhor explica na palavra, por aquilo que Jesus fez lá atrás, por aquilo que Ele nos deixou como exemplo a ser seguido, a gente acaba se perdendo, a gente acaba não compreendendo e se afastando do melhor que Ele tem para nós. Então, o estudo da palavra é exatamente isso. Quando você ouve, quando é agradável no teu coração, quando você guarda e principalmente quando você pratica, quando você transborda do teu conhecimento para o próximo, é onde faz mais sentido para ti a cada dia. Então, vamos dar início a esse capítulo de hoje que só de eu começar a refletir, meu coração já está aqui explodindo. Hoje vamos fazer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Bom dia, minha amada Rose, que a paz e o amor de Cristo seja em abundância. Iniciamos aqui hoje o capítulo 4 do livro de Atos e já está aqui queimando. Eu fiz uma pequena introdução falando que nesse capítulo a gente vai enxergar um pouquinho da nossa analogia, que é como se a gente quisesse conhecer a nossa família, né? Para entender um pouco quem a gente é, da onde a gente vem. Então a gente vai lá buscar saber como é que foi o nosso bisavô, como é que foi o nosso avô, como é que foi a criação dos nossos pais, para entender um pouco a realidade de cada um. E o estudo da palavra, ela é exatamente isso na vida do cristão, na vida daquele que estuda a palavra profundamente. A gente acompanha aqui diariamente os passos de Jesus, o que ele nos ensinou, como ele viveu, e acaba compreendendo um pouco o comportamento de algumas pessoas na nossa atualidade. Então, no capítulo de hoje, para mim foi revelador. Várias coisas que a gente está vivendo nos dias de hoje, a gente pega o ensinamento do que aconteceu nesse capítulo. Então, como foi claro para mim, está queimando até agora, eu acredito que será para você também. Eu estou aqui no versículo 7, onde os líderes religiosos, né,
ficaram perturbados por Pedro e João estarem testemunhando, né, sobre Jesus Cristo. E nisso prenderam eles. Então eu acabei de ler o versículo 7, que dizem assim, ó: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, você pega uma pessoa com pouca instrução ou quase nenhuma e vê ela transbordar daquela forma, falar daquele jeito, ficou claro para aqueles senhores da lei, né, senhores da letra, que eles tinham contato com Jesus, né, que eles não estavam sozinhos, eles estavam protegidos pelo Espírito Santo, como a gente vai ver no decorrer do texto. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer contra. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Agora você vê. Jesus veio, cumpriu o papel dele, foi crucificado, ressuscitou e deixou o testemunho da sua vida para que os apóstolos compartilhassem, para que todos soubessem do que tinha acontecido e assim compartilharmos o Evangelho, vivermos da palavra para acessarmos o reino de Deus. Em contrapartida, vem os sacerdotes, né, os senhores da lei lá, os senhores das letras, querendo omitir, querendo apagar a existência de Jesus e usando ameaças, usando negatividades para impedir que isso aconteça. Mais ou menos o que a gente vê hoje, né? Por intermédio de distrações do mundo, por intermédio de ideologias que só faz afastar do Senhor. Os senhores letrados, os senhores do mundo, né? Eles querem que a gente esqueça de Deus. Eles querem nos afastar de quem foi Jesus e do que ele fez por nós. Tá começando a fazer sentido aí? Vai fazer mais. Versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, o que eles viram e o que eles ouviram eram suficientes para fazê-los compartilhar, para fazê-los não guardar segredo daquilo que eles testemunharam.
Ai, tá queimando aqui. Que bom que tá fazendo sentido aí. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Agora você vê o tamanho do milagre que foi exercido pelo santo nome de Jesus. O homem era aleijado de nascença, ele nunca andou na vida dele. E já tinha mais de 40 anos. Não tinha como contestar que de fato era um milagre. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo pela boca do teu servo, o nosso pai Davi. Por que se enfurece as nações e os povos tramam em vão? Olha o drive, olha a verdade, olha a lição que esse versículo traz pra gente. Pela boca de Davi saíram essas palavras. Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão. Ou seja, meu humilde entender, nada que a negatividade se levanta, não há poder aqui embaixo na terra que seja capaz de derrotar aquele que é soberano. Pode vir o maior sofrimento do mundo, pode vir a maior calamidade, mas aqueles que crerem que estão em Cristo não se desviarão dele, não soltarão da sua mão. Continuando, versículo 26. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Ainda são palavras de Davi. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram com que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que esses versículos que eu li nos mostram? A fé não pode ser abalada independente do que aconteça. Seja por meio de ameaças, seja por meio de sofrimento. É com Jesus, é com Deus que estamos e é com Ele que nós vamos permanecer independente do que se passe aqui embaixo. Outra coisa, o poder da oração. Aconteceu aquilo tudo lá, eles foram presos, eles foram ameaçados, né? E ao invés de se sentirem vitimizados, pequenininhos, de correrem, de se esconderem, o que eles fizeram? É o drive que eu trago aqui em casa para Paloma. Eu estou escondido em Jesus dentro de Deus. Clame, eles levantaram a voz em oração. Lembraram-se do que estava escrito nas Escrituras, dito por Davi, né? Por que se levantam os governadores? Porque os povos tramam contra o Senhor em vão. Ou seja, em oração a gente abre o nosso coração para o Pai, a gente se humilha, a gente se rasga literalmente a Ele, somente a Ele, e a quem faz, quem transforma. Isso é fé, gente. E em contrapartida, depois da oração, o Espírito Santo se manifestou capacitando eles
a com coragem, com fé e ousadia continuarem pregando o Evangelho. Continuando, versículo 32. Da multidão dos que creram, um era a mente e um outro o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. O que isso nos ensina? Naquela época, muitos quase não tinham nada e alguns tinham alguma coisa. Então eles compartilhavam boa parte do que tinham com o próximo, que a gente vai ver especificamente mais adiante. Mas o contexto que já traz para nós hoje é exatamente esse, para a gente não reter, para a gente sempre compartilhar do que nós temos em abundância, que foi dado pelo Senhor. Versículo 33. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que a gente aprende olhando, analisando esse estudo que a gente fez agora e a nossa realidade? Muitos têm pouco e alguns têm um pouco mais. Naquela época, a gente está falando de não ter nada mesmo. Em contrapartida, muitos sabem que antigamente muitos viviam em tendas, não tinham nem casas propriamente ditas. Então, os que possuíam um pouco mais compartilhavam para que nada faltasse a ninguém. Então, se aquele tinha várias posses, eles vendiam um pouco do que tinham e levavam aos apóstolos, que eram responsáveis por compartilhar para que nada faltasse a ninguém. A gente olha para os dias de hoje, aqui tem muita gente que tem pouco e tem pouca que tem muita coisa, principalmente sabedoria. E o que a gente mais vê hoje é isso. A palavra do Senhor diz para a gente sempre buscar a sabedoria, porque ela é mais valiosa do que ouro, do que prata, do que rubi. Além disso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você começa a estudar o livro de Provérbios, você começa a entender a importância da sabedoria e aonde ela te leva. Trazendo para o estudo de hoje, na nossa atualidade, o que mais a gente vê são as pessoas se levantando para compartilhar do que elas têm de sobra. Eu sou uma delas. Tudo que eu aprendo, eu estou sempre compartilhando, seja no gratuito, seja no pago. E por que essa diferença acontece? Nada é de graça, né? Como eu aprendi com o Pablo. Nada é de graça. Eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento gratuitamente. Você pensa, mas não, você já pagou. Você levantou antes do sol. Você está dedicando o seu tempo. Você está dedicando o seu interesse. E isso tem valor para Deus. O mundo aqui hoje, ele só enxerga o material. Ele só te leva a se interessar pelo material. Enquanto o Espírito de Deus nos chama para atentar para o reino, para atentar para Deus e todas as coisas que nos são concedidas através do momento que a gente se dispõe a aprender e a viver pelos princípios do Evangelho. Então, amados, o que a gente tem que compreender? Quando fala de compartilhar, algumas pessoas pensam em dividir. E eu aprendi também, olha os códigos chegando, faz o download aí.
Eu aprendi também que há uma grande diferença entre compartilhar e dividir. Vamos falar do dividir. Quando você divide, vamos supor, eu estou segurando uma caneta, né? Se eu dividir essa caneta contigo, ela vai perder a serventia dela, correto? Agora, se eu compartilho a sabedoria que eu aprendi, te ensinando a acessar a sua própria caneta, é compartilhar. Eu continuo com a minha caneta e você vai acessar a sua. Então, hoje em dia, no contexto de hoje, alguns fazem caridade, muitos, né? Fazem caridade, muitos têm para compartilhar e não vai lhe faltar nada. Porém, aqueles que não têm muita coisa, têm a sabedoria. E essa é compartilhada. Então, quando a palavra fala para você não reter nada e para você compartilhar, ela está dizendo para você ajudar o próximo com o que você tem, de forma que não te falte. Não é que você vai entrar na sua casa e vai doar uma coisa que te é útil, que você precisa para viver. Correto? No caso da sabedoria, é nítido para mim e é a forma que eu encontrei mais clara de explicar. Todos nós temos uma sabedoria, todos nós temos o que compartilhar. A nossa vida, ela é repleta de experiências vividas e vencidas pelo favor do Senhor, que ajudam outras pessoas que estão vivendo aquele momento que tu já viveu lá atrás e venceu. Então, o que você precisa aprender é embalar a tua experiência de forma que o próximo a compreenda e possa aplicar na vida para crescer também. E crescer com a visão próspera de que, da mesma forma que eu aprendi, cresci, vou passar adiante para que o meu próximo aprenda e prospere também. Olha para o contexto de hoje, quantas pessoas estão se levantando para compartilhar suas vitórias, que há um tempo atrás era chamada de testemunhos. É muito importante que vocês peguem esse drive também. As palavras no decorrer dos tempos, elas vão mudando de nome, mas o significado é o mesmo. Vamos trazer para a atualidade para a gente raciocinar e pegar mais um drive? Fake news. O que é fake news? Fake news nada mais é do que mentira. Olha, por que muitos não entendem? Por que muitos acham uma palavra poderosa, uma palavra importante? Porque aqueles que querem fazer com que a imagem de Jesus, com todos os seus bem-feitos sejam apagados, vão sempre inventar uma palavra nova para falar de uma coisa que sempre existiu. Mentira, fofoca, levantar falso. Se resumindo, fake news. Então é importante a gente estar se abastecendo na sabedoria, é importante a gente estar investindo em conhecimento, porque de fato o conhecimento transforma. Eu hoje compartilhei um versículo que diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. E isso significa o quê? Significa que quanto mais você se abastece do Espírito Santo, mais ele te capacita a crescer. Às vezes, como a gente viu no exemplo do livro de hoje, a pessoa é leiga, a pessoa não entende nada, mas ela está sobre o favor do Senhor. E o Senhor coloca palavras na boca daquele que crê. Então, independente da sabedoria do mundo, independente de quanto o mundo se levante para apagar Deus, é inútil. Porque, já viu aquela expressão de quanto mais bate, mais cresce? Tipo massa de bolo? Ou de pão? Sei lá. Mas tem uma expressão assim, não tem? Quanto mais bate, mais cresce. Acho que fala sobre pão. É assim o povo que acredita em Deus. Quanto mais o inferno se levanta em cima dos de Deus, quanto mais o mundo, o inimigo, o maligno, enfim, se levanta contra o povo de Deus, quanto mais batem no povo de Deus, mais o povo de Deus se une, mais o povo de Deus é capacitado por Deus e mais o povo de Deus vence. O que eu falo para você daqui diariamente? A fase que você vive não define quem você é. Esteja sempre atenta.
Porque é fácil agradecer, dar glória quando está tudo numa boa. E desconfie de quando está tudo numa boa. Olhe para a vida e esteja sempre alerta. Porque quando está tudo bem, o maligno está satisfeito. Fica atenta. Agora, quando você está sofrendo, quando você está chorando, quando está se levantando dificuldades sobre você, você está incomodando o inferno. E ele se levanta para te tirar da tua rota. Então é muito importante. Olha quanta sabedoria um simples capítulo da palavra nos traz. Estejamos atentos a cada dia. Deixa o Espírito Santo falar dentro de você. Busca na palavra com desejo. Mais um insight, mais uma coisa que aconteceu me fez lembrar, vou compartilhar agora. Eu já compartilhei antes isso. A Rose deve lembrar. A Rose está, graças a Deus, né? Rose está comigo sempre. Daqui uns anos, Rose, você vai estar fazendo as suas lives e a gente vai lembrar desses momentos. Eu já até vi isso. Uma pessoa foi para a rede social e falou assim: poxa, por que eu tenho que pagar para assistir uma palestra do David Leonardo, do Cláudio Duarte, do próprio Marçal? Por que eu tenho que pagar se a palavra de Deus, ela é de graça, ela é gratuita, né? E diz a palavra que você recebe gratuitamente, você tem que dar gratuitamente. Você já ouviu esse tipo de comentário? E a reflexão, acho que quem trouxe essa reflexão foi o Ricardo Linhares, se eu não me engano. Numa das aulas dele, que eu gosto muito da didática dele, eu me identifico muito com o jeito dele pensar, e ele falou assim: gente, a palavra ela é gratuita. A Rose viu? A Rose já ouviu. A palavra ela é gratuita. Qualquer momento do seu dia, da madrugada, a hora que você quiser, você pode abrir a Bíblia e ler. É de graça. Agora, a clareza, a transformação, o entendimento e os drives que aquela pessoa foi abençoada, né? Que aquela pessoa fez o download, é o acesso. Você quer acessar a sabedoria daquela pessoa? Quanto tempo aquela pessoa passou estudando, dedicando financeiro, dedicando suas horas, noites sem dormir? A gente incentiva muito aqui, né? A gente fala muito, você quer acessar coisas novas? Precisa acessar caminhos novos. Não é fazendo a mesma coisa que você vai acessar coisas diferentes. Não faz sentido. Então, para chegar onde o David Leonardo, o Pablo, o Ricardo Linhares, enfim, tantos outros aí, né? Que a gente sabe que a frequência é mais elevada, porque investiram tudo que tinha all in, eles deram tudo que tinha e agora estão tendo retorno. Então a palavra do Senhor é gratuita, você pode pegar e estudar a hora que você quiser. Agora a clareza e a transformação daquele entendimento é outra coisa. Então é preciso ter essa mente aberta. Se você quer a sabedoria que o Pablo carrega, você tem que estar disposto a pagar o preço que o Pablo pagou. Porque é muito fácil olhar para um rico e falar assim: é fácil para você falar você é rico, mas é tão difícil para você parar e pensar o que ele viveu, o que ele sofreu, o que ele abriu mão para chegar aonde ele está. Então, as pessoas hoje ficam esse drive incorreto, né? Que passam de que tudo é caro, deveria ser de graça. De graça por quê? De graça ninguém valoriza. Você vai lá na página do Pablo, você vê que tem milhões de vídeos de graça. Alguém valoriza? Muita pouca gente valoriza. Agora, quando ele lança uma mentoria, um produto dele, aí vamos reclamar. Pô, podia ser de graça. Aí não sei o quê. Aí o cara faz de graça. Tem lá vários conteúdos maravilhosos. Eu e Rose somos testemunha disso. A gente vem lá do 459. A gente aprendeu bastante lá. É de graça. A energia, você paga por ela, que é o levantar antes do sol. É o praticar o que está escrito na palavra do Senhor. E com isso você cresce. Com isso você evolui nas 3 esferas. Você aprende a buscar com seus próprios pés. O Pablo, ele é maravilhoso. Ele é um instrumento tremendo. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, do Cláudio Duarte, do David Leonardo, do Ricardo Linhares e de todos outros aí que eu vejo. Você vê, você sente quando a pessoa fala que é verdadeiro, não é oportunismo, porque isso infelizmente também existe no nosso mundo.
Os ímpios, eles se levantam de várias formas e o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, a gente precisa estar desperto. E como que a gente fica desperto? Se abastecendo na palavra. É no evangelho que a gente se fortifica. É no evangelho que a gente aprende. E é no evangelho que a gente sente o desejo de transbordar. É maravilhoso. Olha a hora passando aí, nos atropelando mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Vou fazer a reflexão e a gente continua refletindo. Lições e princípios do 4º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Oposição à pregação. Os líderes religiosos judaicos se impõem à pregação dos apóstolos, buscando silenciá-los e ameaçando-os com consequências severas, que a gente comentou mais cedo, né? O maligno, os ímpios, eles vão fazer de tudo para apagarem da terra quem foi Jesus, quem é Deus, de forma em vão, a gente sabe, mas enfim, alguns se deixam levar, né? Alguns não conseguem enxergar por não se permitirem ter a experiência com Cristo, por não se permitirem saber quem são e para que servem. Então eles vão se distanciando mesmo da realidade e passam a admitir uma idealidade, ou seja, um mundo que só existe na cabeça desse povo. Coragem e ousadia. Apesar das ameaças, os apóstolos demonstram coragem e ousadia ao continuarem a pregar o evangelho, confiando no poder de Deus para protegê-los. Tem um drive que eu falo aqui em casa que ousadia não é a ausência de medo, é a coragem vencendo o medo. E da onde que vem essa coragem? A palavra do Senhor diz que Deus nos deu o espírito de ousadia, não de covardia. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. Bota o pé que Deus coloca o chão. É confiança, é ter fé naquele que te chamou. Então, a gente olha, ai que difícil, ai que grande. Não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então, dá um passo atrás, vai estudar, vai se abastecer de conhecimento e segue em frente. Parar, só para tomar fôlego. Vamos embora. Unidade na comunidade. A comunidade cristã primitiva permanece unida em oração e compartilhamento, demonstrando solidariedade e apoio mútuo diante da perseguição. Olha que familiar que soa isso, né? Os irmãos do Sul perderam tudo. Muitos, milhares até perderam a vida, né? Porque estão falando números aí na mídia que não bate com a realidade daqueles irmãos que estão vivendo lá. Ultimamente, eu estou muito lá no X, né, no antigo Twitter, e tem vídeos de pessoas que estão lá, que dizem que a quantidade de corpos já soma mais de 5.000, enquanto na mídia, aqui na televisão, eles estão falando em 400. E tudo isso é para esconder, né, o que já está todo mundo sabendo, que essa tragédia já vinha sendo anunciada, que estudos já tinham feitos lá na época da presidenta Dilma e nada foi feito. Ou seja, era uma tragédia anunciada que ninguém se interessou para fazer nada. Então, o que mais estamos vendo lá, por vídeos de civis que estão vivendo a tragédia na pele, é que aproveitaram-se das chuvas para abrir as comportas de 3 ou 4 barragens de água, porque a inundação ela veio muito rápido e muito forte, que chuva nenhuma na terra iria inundar 400 cidades daquela forma. A mídia pode falar o que ela quiser na televisão. O inimigo maligno pode usar as pessoas que se deixam influenciar da forma que quiser, mas a verdade é uma só. E ela pode demorar por causa da maquiagem dos ímpios, mas ela vai aparecer. Contra Deus não há. Como a gente aprendeu aqui, nações podem se unir, povos podem tramar contra o Senhor em vão, porque a verdade ela sempre vai prevalecer e vai libertar muita gente. Testemunho de poder.
Os apóstolos testemunham com poder, realizando milagres e transformando vidas, o que confirma a veracidade da mensagem que prega. O que a gente aprende aqui? Aquele que vive pelo Evangelho, aquele que aprende, aplica e transmite, transborda daquilo, automaticamente a sua vida é transformada e a vida daqueles que crê também. Porque a palavra letra, né, quando a gente fala de letra, a gente lembra de lei, né, ela é limitada. A letra, ela mata, como diz, tá em 2 Coríntios, hoje eu botei nos meus stories, tá lá bonitinho, livro, versículo e capítulo. E quando a gente traz para a atualidade, é isso que a gente vê. A sabedoria da terra, ela é limitada. Ela não te capacita a ser pleno, a ter uma abundância na sua vida em todas as esferas. Em contrapartida, aquele que vive pelo favor do Senhor, aquele que vive deixando o Espírito Santo agir por ele, que se coloca à disposição diariamente em todos os momentos da sua vida, do seu dia, são direcionados por ele. Então, aqueles acessam a abundância espiritualmente, têm discernimento, têm prudência, enxergam frequências. Enfim, aqueles que se colocam à disposição de Deus e vivem pelos princípios da sua palavra, não se deixa levar. Aprende a identificar o que é do Senhor e o que não é. E isso não é sabedoria do mundo, isso é sabedoria do Senhor, que Ele dispõe para aqueles que o aceitam de coração e verdade e vivem sob os princípios, guardando os mandamentos. Isso é bíblico. Resumindo, o 4º capítulo de Atos dos Apóstolos relata a oposição enfrentada pelos discípulos de Jesus por parte das autoridades religiosas judaicas. Apesar das ameaças, os apóstolos permanecem firmes em sua fé, demonstrando coragem, unidade e confiança no poder de Deus. Capacitados pelo Espírito Santo, eles continuam a proclamar o Evangelho com ousadia e a testemunhar com poder, transformando vidas e confirmando a veracidade da mensagem de Jesus Cristo. Esse capítulo enfatiza a importância da perseverança na fé, da comunhão na igreja e da confiança no poder de Deus diante da oposição e da perseguição. Quero esclarecer aqui que quando fala da comunhão na igreja, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Então é muito importante que a igreja, nós, estejamos em comunhão sempre. E o que isso vem a trazer de clareza? O amor ao próximo. Quando a gente vê que o irmão está necessitado e nós temos a cura para aquela dor, nós temos que compartilhar. Porque é fazendo pelo próximo, é demonstrando amor ao próximo, que nós estamos agradando o coração do Pai. Então, todas as coisas que aconteceram lá atrás, nós pegamos como exemplos, como aprendizado, porque aconteceu, é fato comprovado, e contra a palavra nunca existiu nem nunca existirá nada que vá contra ela. É por isso que o maligno, ele se desespera tanto, porque ele está ali, ele sabe que ele vai perder, ele sabe que ele vai ser derrotado, e todo dia, persistentemente, constantemente, ele está ali, levantando o maligno aqui, botando um espírito maligno ali, levantando um diabinho aqui, em vão. Porque aqueles que acreditam no Senhor Jesus, aqueles que vivem e transbordam dele, pode sofrer, pode chorar, mas não larga dos pés do Senhor. Que o estudo de hoje te traga clareza e seja a resposta para aquilo que você se pergunta, para aquilo que você quer acessar, mas ainda não teve resposta. Eu aconselho que revejam o vídeo, peguem suas Bíblias, acompanhem o estudo, chamem o Espírito Santo para fazer companhia e dar clareza a vocês, porque diz a palavra que quando você pede sabedoria, Deus dá. Então tá tudo aí, só precisa acessar. Vamos tirar dos nossos olhos as traves que nos impedem de enxergar a realidade do jeito que ela é. Vamos abandonar esse mundo ideal que não realiza. O mundo ideal não transforma.
Para você acessar o que você deseja, para você mudar a sua vida, você tem que investir naquilo que você quer. Você tem que aprender hábitos bons, você tem que aprender coisas novas. E é praticando, é na tua jornada diária que a sua transformação vem. Nada cai do céu a não ser raio, chuva e cocô de pássaros. Então não se iludam. Largue esse mundinho ideal aí, né? Vai, Deus proverá, Ele já proveio, tá? E Ele te capacita a acessar tudo que você quiser. Basta você ter a coragem e decidir ir em busca. Vamos orar? Vamos agradecer, porque hoje eu vou te falar. Explodiu mente e a gratidão aqui é infinita, porque, mais uma vez, para mim fica claro todo dia e eu sou muito grata por isso. Coisas que aconteceram lá atrás sempre serão exemplos para a gente praticar, aprender e ensinar. Porque a própria palavra nos incentiva isso. A palavra ela é gratuita, como a gente viu, né? Só que a clareza que ela traz, o debulhar, o mastigar, é o Espírito Santo que concede. Então vamos estar sempre atentos, vamos estar sempre pedindo e agradecendo também. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu Espírito Santo Consolador que está aqui, nos abastecendo do Teu amor, nos abastecendo da Tua sabedoria e nos capacitando a agirmos com coragem e ousadia sobre tudo que se levantar negativamente sobre nós. É na Tua palavra que a nossa fé cresce. É na Tua palavra que nós eliminamos tudo que não é do Senhor, tudo que não agrada a Seu coração e tudo que nos impede de acessar o Teu bom, o Teu perfeito e o Teu agradável. Pai, obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Que a cada dia o Teu Evangelho, pregado por mim e pelos Teus filhos amados, encontre aqueles corações que precisam do Senhor. Aqueles corações que estão machucados por não conhecerem a verdade que liberta. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, que nunca vai ser esquecido por aqueles que Te amam. Diariamente, Ele é lembrado, Ele é valorizado e Ele é agradecido. Porque se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Pai, obrigada pela vida, pela saúde, pela família. Que a cada dia, Teus servos amados continuem proclamando o Teu Evangelho, a Tua palavra, e vidas sejam transformadas como a nossa está sendo. Pai, Te entrego as pessoas que estão doentes nos hospitais. Te entrego as pessoas que estão doentes emocionalmente. Tira a trava, Pai. Faz com que aquela sementinha de curiosidade se forme no coração daqueles que precisam de clareza para compreender que a vitória está dentro deles, só basta eles enxergarem. Pai, eu Te entrego os nossos irmãos lá do Sul, que estão dando um show, Pai, de amor ao próximo, estão dando um show da presença do Senhor que está com Ele em todos os momentos, é notório. E que mais uma vez, Pai, prevaleça a Sua vontade, a Sua justiça sobre cada um de nós. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que fique claro e guardado nos nossos corações que somos povo forte, somos um povo eleito, somos ungido pelo Senhor e Ele nos capacita a vencer. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a fase que você está vivendo, ela não define quem você é. Esteja atento aos sinais, aprenda com tudo que está doendo, porque é isso que vai te fazer crescer, evoluir e transformar a tua realidade. Amados, Rose amada, beijo no teu coração, te amo muito, viu? Obrigada pelo carinho da tua presença. Sejamos todos luz e sal na terra. Compartilha essa mensagem.
Me conta aí qual foi a parte que mais queimou no teu coração, que mais tu falou, como diz o Pablo, putz. Enfim, vamos levar a mensagem do Senhor, sempre deixando claro que o mensageiro não é importante, tá? O mensageiro é só um veículo, ele é só um transporte que vai te levar a quem de fato importa. Sejamos todos luz e sal na terra, um beijo no teu coração e até o próximo estudo.